Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Teoria de Galois. É, Por enquanto eu ainda estou contando as aulas, né? Estamos bem no comecinho. Então você ainda tem o ânimo de contar e você ainda não se perdeu no número de aulas, né? Mas daqui a pouco eu já vou parar de contar. Quando chegarmos ali na sétima, oitava, décima aula, eu já vou parar com a contagem, né? Ah, Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar basicamente sobre polinômios irredutíveis. Eu quero acreditar muito que você já tenha feito um curso anterior de, de algum, sei lá, algum curso de teoria de anéis ou coisa desse tipo, onde você já tenha estudado irredutibilidade em, em anéis muito mais gerais do que apenas os anéis de polinômios, tá? Mas caso isso não tenha acontecido, para você vai ser um pouco mais útil essa aula que vai tratar exclusivamente de polinômios irredutíveis. Nós vamos ver vamos ver a definição, né, de polinômios irredutíveis e algumas coisas a mais. Se você se você está craque nesse assunto, né, se você já fez um curso em que esse tipo de assunto já tenha sido abordado, você pode pular essa aula tranquilamente, ela não vai te servir para muita coisa. Tá? Se você já fez e quer fazer uma breve revisão, você pode assistir ela também. Então, mas ela é basicamente uma revisão para quem já fez um curso anterior que abordava a noção de irredutibilidade. Tá? Para quem não fez esse curso, talvez a aula seja um pouco mais útil. Basicamente, nós vamos abordar nessa aula quatro tópicos. Primeiro é a irredutibilidade, a fatoração de polinômios. Nós vamos mostrar também que o anel de polinômios é um domínio de fatoração única, quando o seu anel base é um corpo. E por fim, nós vamos falar sobre polinômios primitivos, e nesse caso nós vamos tratar apenas de polinômios com coeficientes inteiros. Tá? Poderíamos trabalhar com polinômios primitivos em domínios de integridade gerais, mas como esse não é o objetivo do nosso curso não é trabalhar, não é estudar polinômios, e sim utilizar polinômios para resolver os nossos problemas, não é para resolver os problemas, né? Porque no curso de teoria de Galois, nós vamos estudar raízes de polinômios, né? Então, para estudar raízes de polinômios, na maioria das vezes nós vamos considerar eles como polinômios com coeficientes racionais ou até mesmo com coeficientes inteiros. A maioria dos nossos polinômios vão ser polinômios com coeficientes inteiros, quando nós queremos estudar raízes, né? Porque se ele não tem coeficientes inteiros, se tiver coeficientes racionais, por exemplo, você transforma o seu polinômio de coeficientes racionais num polinômio de coeficientes inteiros, e aí você estuda as raízes do polinômio com coeficientes inteiros, em vez de estudar as raízes do polinômio com coeficientes racionais. Tá? Então isso vai ser muito abordado, muitas vezes nós vamos lançar mão desse tipo de artifício. Então por isso que nós vamos estudar basicamente polinômios primitivos quando os coeficientes são números inteiros. Não sei se você lembra, mas quando você fez um curso de teoria dos números, decidir se o número inteiro era primo ou não, era uma tarefa relativamente fácil quando você estava trabalhando com números pequenos. Né? Lembrando que um número é primo se você não pode quebrar ele com um produto de 2, a menos que um desses dois seja um e menos um ou menos um. Né? Então, quando os números você tinha números de 1 a 100, por exemplo, decidir se um número é ou não primo era uma tarefa relativamente simples, não é um absurdo. Mas quando os números são muito grandes, isso é algo difícil. Isso é algo difícil até para um computador. Por caso de polinômios, decidir se um polinômio é ou não irredutível, ela também é uma tarefa bastante ingrata. Ela é muito mais difícil, inclusive, do que decidir se um número inteiro é primo ou não. E por isso que há certos critérios que nos ajudam a decidir se um polinômio é ou não
irredutível. Mas antes de nós apresentarmos esses critérios, aliás, nessa aula nós não vamos ver os critérios nós vamos deixar exclusivamente para a próxima aula, mas antes de apresentar esses critérios, nós temos que ver temos que ver qual é a definição de polinômio irredutível. Então, para o caso de um anel geral, um polinômio P de x ele é dito irredutível se duas coisas acontecem. A primeira, o P de x ele não é invertível em A de x. Ou seja, ele não pode ser um polinômio constante que seja invertível em A. Isso ele não pode ser. Segundo, se o seu P de x pode ser escrito como produto de dois polinômios em A de x, então o f ou o g são invertíveis em A de x. Ou seja, se você pode quebrar o seu P de x como produto de dois polinômios, então um desses dois polinômios tem que ser constante e invertível em A. Certo? Então essa é a definição de polinômio irredutível. Ou seja, ele não pode ser invertível em A de x, ou seja, ele não pode ser um polinômio constante e essa constante ser invertível em A. Isso não pode acontecer. E a segunda, se você quebrar ele em dois, como produto de dois polinômios, um desses dois polinômios tem que ser uma constante invertível. Certo? O que vem a ser um polinômio redutível? Um polinômio ele é redutível se ele não for invertível. Então ele já tem que nascer não invertível. E se existem dois polinômios não invertíveis, tal que P de x é o produto desses dois. Então um polinômio P de x, ele é redutível se ele não for invertível e se você pode escrever ele como produto de dois e nenhum desses dois polinômios é um polinômio invertível no A de x. Então, observe o seguinte, que o polinômio nulo e os polinômios invertíveis, você não classifica eles nem como redutíveis e nem como irredutíveis. Esses camaradas você deixa de lado. Da mesma forma que os números 0, 1 e menos 1, você não classifica eles como primos ou compostos. Esses números eles ficam excluídos. Pergunte-se por que isso acontece. Por que esses números são excluídos da definição, ou esses polinômios, por que eles são excluídos da definição de irredutível e também da definição de redutível? Uma coisa bastante interessante é que, por exemplo, se você pegar o polinômio 6x mais 3, você pode escrever esse polinômio como 3 vezes 2x mais 1. Ou seja, esse polinômio ele é redutível se você ver ele como um polinômio de z de x. Por quê? Porque você quebrou ele como produto de 2 e nenhum desses dois polinômios é invertível no z de x. Nenhum dos dois é. Você pode pensar que o 3, por ser uma constante, ele é invertível. Mas não é invertível, porque você não pode inverter esse número nos inteiros. Tá? Então, como o 3 não é invertível nos inteiros, você quebrou o seu polinômio como produto de 2, e nenhum desses dois polinômios ele é invertível no z de x. Porém, se você olhar esse mesmo polinômio como um polinômio em q de x, aí ele vira um polinômio irredutível. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver um caso mais geral do que esse aqui. Um caso mais interessante de polinômios irredutíveis é quando o seu anel base não é simplesmente um anel, mas é um corpo. Aí, dizer que um polinômio é irredutível significa dizer o quê? Que o polinômio não é uma constante não nula. Esse item I significa, no caso de corpo, significa que o seu polinômio não é constante. Então, para um polinômio sobre um corpo ser irredutível, ele tem que obrigatoriamente ter grau maior ou igual a 1. Obrigatoriamente tem que ter grau maior ou igual a 1. Se ele tiver grau 0 e for não nulo, ele vai acabar sendo invertível no A de x com S no corpo. A outra propriedade fala o seguinte, que se você pode quebrar o seu polinômio em 2, um produto de 2, então um desses dois polinômios obrigatoriamente tem que ser uma constante não nula. Tá? Então, quando é corpo, quando a questão é corpo, quando o seu anel base é um corpo, a sua definição fica um pouquinho melhor. Basta você olhar para o grau dele, para o grau do polinômio P de x, e caso você quebre ele como produto de 2, um desses dois polinômios tem que ser um elemento
constante, certo? Que é o que acontece aqui, ou, por exemplo, nesse polinômio aqui de baixo, o 6x mais 3, quando você quebra ele dessa forma, né, e você olhar ele como um polinômio em Q de x, esse polinômio 3 aqui, ele é invertível em Q. Ele é invertível nos racionais, embora ele não seja invertível nos inteiros. Espero que você tenha percebido, então, também o seguinte: o que vem a ser um polinômio redutível quando o seu anel base é um corpo? Quando o seu anel base é um corpo, um polinômio vai ser redutível se ele não for um polinômio constante, ou seja, se ele tiver grau maior ou igual a 1. Tá? E mais, se você puder escrever ele como produto, e mais, desculpa, ele não pode ser um polinômio constante, tá? E além disso, você pode quebrar ele como um produto de 2. Não invertível significa você pode quebrar ele como um produto de 2, sendo que nenhum dos dois polinômios é uma constante. Tá? Então você pode escrever ele como um produto de dois polinômios, em que o grau desses polinômios não é zero e não é igual ao grau do polinômio p de x. Então você pode efetivamente quebrar ele com um produto de dois polinômios de grau menor do que o grau do seu polinômio original. Isso no caso de corpo. Um pequeno exemplo, esse polinômio, por exemplo, o polinômio x ao quadrado menos 3, ele acaba sendo irredutível quando você olhar ele como um polinômio sobre os racionais. Por quê? Porque se ele fosse irredutível, você poderia escrevê-lo como um produto de dois polinômios, e esses dois polinômios, eles teriam que ter grau 1. Justamente porque agora nós estamos trabalhando com corpo, né? Então, o que vai acontecer? Esse elemento aqui, o menos b sobre a, ele vai ser um número racional e vai acabar sendo raiz desse polinômio. Aqui é mais 3? Não, aqui eu quero escrever menos 3. Tá? Aqui é menos 3. Então, esse cara, essa fração aqui, ela acaba sendo um número racional, que é a raiz desse polinômio, que é um absurdo, porque esse polinômio aqui, ele tem as raízes igual a mais ou menos a raiz de 3. Que são números irracionais e, portanto, não são números racionais. Então, esse polinômio, de fato, ele é irredutível em Q de x. Mas se você olhar ele como um polinômio de Rx, aí sim, você vai ter que ele é redutível, porque aí você pode quebrá-lo como produto de dois polinômios que são não constantes, não invertíveis, né? Então, aqui você observa o seguinte, que o corpo base ou o anel base, ele é muito importante para você decidir se um polinômio é ou não irredutível. Isso é bastante importante, porque como nós já acabamos de ver nesse exemplo aqui, aumentando o corpo, se você ao pegar um corpo maior, eventualmente o seu polinômio que era irredutível acaba se tornando um polinômio irredutível. Tá? O mesmo argumento que nós usamos antes, que aqui nós usamos x ao quadrado menos 3, né? Você pode usar também para o polinômio x² menos p, onde p é qualquer número primo. Esse cara, ele vai acabar sendo um número, acabar sendo um polinômio irredutível em q de x, mas ele é também um polinômio redutível quando você olhar ele como um polinômio com coeficientes reais. O polinômio x² mais 1, ele é um dos mais famosos polinômios irredutíveis de Rx, né? Mas ele é redutível quando você vê ele como um polinômio com coeficientes complexos, né? Porque como polinômio de coeficientes complexos, você pode escrever ele como x mais i, que multiplica x menos i. Então ele vai ser redutível nos complexos, mas é irredutível nos reais. Esse outro polinômio aqui, o x² mais 2x ao cubo menos 2x menos 4, ele é um polinômio redutível quando você olhar ele como um polinômio sobre os racionais, porque você pode escrever essa fatoração dele, tá? Você pode escrever ele dessa forma. Então você acabou quebrando ele com o produto de dois polinômios, em que nenhum desses dois polinômios é invertível, ou no caso não constantes. Todo polinômio de grau 1 ele vai acabar sendo um polinômio irredutível quando você está trabalhando sobre um corpo. Por quê? Porque se o seu polinômio de grau 1 puder ser quebrado como um produto de dois polinômios, né? Então, o grau desse produto aqui tem que ser igual ao grau desse polinômio, que é 1. Então, o grau do produto tem que ser igual a 1. Mas o grau do produto é a soma dos graus.
Então você teria que o grau de f mais o grau de g teria que ser 1. O grau é maior ou igual a zero, é um número natural. Então, quando que a soma de dois números naturais é 1. Isso só acontece quando um desses dois números naturais é zero. Ou seja, para você poder quebrar um polinômio de grau 1 com coeficientes num corpo, para você poder quebrar ele como produto de 2, não tem jeito. Um desses dois polinômios tem que ser uma constante. Se um desses dois polinômios é uma constante, é porque ele é invertível, né? E, portanto, você tem que esse polinômio ele acaba sendo irredutível. Tá? Quando você não consegue, aqui eu escrevi não domínio de integridade, eu quero dizer não corpo, né? Então, o mesmo não vale quando o K não é corpo. Se você pega, por exemplo, esse polinômio de grau 1 aqui, com coeficientes no Z6, ele é o polinômio x mais 2 barra, ele é redutível. Por quê? Porque você pode escrevê-lo como você pode escrever esse polinômio dessa forma, né? Ou seja, você pode quebrar ele como produto de dois polinômios e nenhum dos dois polinômios é um polinômio invertível, né? E aí, bom, ele acaba sendo um polinômio redutível. Então você olha, é uma coisa meio louca, né? Você escreve um polinômio de grau 1 como produto de dois polinômios de grau 1. Né? Isso muitas vezes não passa pela nossa cabeça, porque nós estamos muito acostumados a trabalhar com um polinômio sobre um corpo, né? Que, aliás, é o foco principal do nosso curso. Então, na maioria das vezes, nós vamos tratar realmente de polinômios sobre um corpo. Esse tipo de aberração que acontece quando você não trabalha no corpo, isso gera umas aberrações meio estranhas, como essa aqui, por exemplo. E aí você não consegue trabalhar direito, você tem uma série de dificuldades para trabalhar quando os seus polinômios não estão no corpo. Tá? Até quando você trabalha com domínio de integridade, a coisa não é tão simples assim. Então, na maioria das vezes, nós vamos trabalhar mesmo com corpos. Inclusive, o próximo resultado, né, vai ser também um resultado que diz o seguinte: quando você pega dois polinômios sobre um corpo, quando você pega um polinômio sobre um corpo e esse polinômio tem grau 2 ou 3, então o polinômio vai ser redutível se ele tiver uma raiz no corpo. A única possibilidade dele ser redutível é quando ele tem uma raiz no corpo. Tá? Então, vamos supor o seguinte, que nós temos um polinômio p de x, e que ele tem uma raiz no corpo. Então, esse polinômio ele acaba sendo redutível. Por quê? Porque você pode pegar o seu polinômio, pode dividir ele por x menos a raiz, ou seja, x menos alfa, você vai obter um certo quociente e o resto ele vai ser zero. Então você pode escrever ele dessa forma. Olha só, esse polinômio q de x aqui, ele não pode ser uma constante. Por que ele não pode ser uma constante? Olha, porque o polinômio p ele tem grau 2 ou 3. Se esse polinômio tem grau 2 ou 3, então esse produto aqui também tem que ter grau 2 ou 3. Mas o grau do produto é a soma dos graus. Esse tem grau 1, então esse aqui tem que ter pelo menos grau 1 também. Se o P tem grau 2, esse tem grau 1, esse polinômio Q tem que ter grau 1 também. Se o polinômio P tem grau 3, ele tem grau 3, como esse polinômio aqui tem grau 1, esse obrigatoriamente tem que ter grau 2. Então, de fato, você quebrou o seu polinômio como produto de dois polinômios, e nenhum desses dois polinômios é uma constante, ou seja, nenhum desses polinômios é invertível em k de x. Tá? Então, de fato, quando o seu polinômio tem uma raiz, ele acaba sendo um polinômio redutível. Tá? Agora nós vamos tentar mostrar a recíproca, ou seja, se o seu polinômio é redutível, então ele tem que ter uma raiz em k. É isso que a gente vai tentar mostrar agora. Então, suponha que você tem um polinômio de grau, vamos chamar esse polinômio de p de x. Vamos imaginar que ele tenha grau 2 ou 3 e que ele seja redutível. Né? Então, você pode escrever o seu polinômio como produto de 2 e esse produto aqui, os fatores aqui, eles têm que obrigatoriamente ter grau 0, tem que ter grau maior do que 0, porque eles não podem ser constantes. Tá? E eles não podem ter grau igual ao grau de P, porque senão o negócio não seria redutível, né? Você não quebraria ele em produto de 2. Se o polinômio, por exemplo, se o G tem grau igual ao polinômio P,
se G e P têm o mesmo grau, esse polinômio f aqui obrigatoriamente tem que ser constante, mas ele não é constante, né? Porque nós estamos supondo que o negócio é redutível. Tá? Então, ser redutível significa exatamente isso, que o P pode ser escrito como produto de 2, e o grau desses dois não é zero, e também não é igual ao grau do polinômio P. Isso porque nós estamos no corpo. Né? Como o polinômio P tem grau 2 ou 3, então, olha só, esse polinômio P, o grau desse polinômio P é igual ao grau do produto, mas o grau do produto é a soma dos graus. Né? Como o P tem grau 2 ou 3, o grau desse é 2 ou 3, então essa soma aqui, o grau, a soma dos graus tem que ser 2 ou 3. Se a soma dos dois aqui é 2, nenhum dos dois é 0, é porque um dos dois tem grau 1. Na verdade, os dois vão ter grau 1. Se a soma dos graus é 3, nenhum tem grau 0 e nenhum tem grau 3, então um tem que ter grau 1 e o outro tem que ter grau 2. Mas uma coisa é certa, em qualquer uma das situações, um dos dois polinômios, ou o f ou o g, tem que ter grau 1. Se essa situação acontece, os dois têm grau 1. Então isso aqui vale. Se essa situação aqui acontece, com a hipótese aqui de cima, então um dos dois tem que ter grau 1. Então isso daqui acontece. Certo? Então não tem jeito, um dos dois tem que ter grau 1. Se o f tem grau 1, então o f é dessa forma, ax mais b, tá? Onde o a é um número, é um elemento de k não nulo. E se o a fosse 0, isso não seria um polinômio de grau 1. Então, se você calcular o p de b menos a, isso vai dar isso daqui, só substituir aqui em cima. Só que o b menos a, ele é uma raiz do polinômio f. Né? Ele anula o polinômio f, anula esse polinômio aqui. E, portanto, você teria que o menos b sobre a, também é uma raiz de p, que é exatamente o que nós queríamos mostrar. Se ele é redutível, então ele tem uma raiz. A mesma coisa se você supor que o G tem grau 1, porque é o seguinte, ou o F ou o G tem grau 1. Se o F tem grau 1, então o P tem uma raiz. Se o G tem grau 1, você faz as mesmas contas que nós fizemos aqui em cima, e o seu P também vai ter uma raiz. Moral da história, se o seu polinômio tem grau 2 ou 3, então ele é redutível se e somente se ele tem uma raiz no corpo. Isso para corpos. Tá? Isso para corpos. Por exemplo, uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas não tanto trabalho assim, é mostrar que esse polinômio de grau 3 aqui, o x ao cubo mais 3 barra x mais 2 barra, em Z5, mostrar que esse polinômio não tem raízes no Z5. Tá? É uma tarefa um pouco ingrata, mas você pode mostrar que isso acontece. Como ele não tem raízes, então, pelo resultado anterior, ele obrigatoriamente é um polinômio irredutível no Z5. Uma coisa que você não pode fazer é tentar aplicar o teorema anterior para polinômios de grau maior do que 3. Aí não funciona. Mesmo quando seja quando o seu anel base é um corpo. O que eu quero dizer com isso? Que um polinômio de grau maior que 3, ele pode ser redutível e não ter raízes no seu corpo. Ou seja, ser redutível não implica em ter uma raiz no corpo. Como, por exemplo, esse polinômio aqui. O x² mais 2x² mais 1. Ele é redutível. Ele é redutível no Rx. Por quê? Porque você pode escrever esse polinômio como esse produto. Né? Aqui, x mais 1 vezes x mais 1 é a mesma coisa que x² mais 1 vezes x² mais 1 é a mesma coisa que x² mais 1 elevado ao quadrado, né? Então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, esse produto, de fato, dá esse polinômio aqui. Então, você tem que esse polinômio é redutível no Rx, mas ele não tem raízes no seu Rx. Então, o teorema anterior ele não pode ser aplicado, ele não vale para polinômios de grau maior do que 3, o que é uma pena,
o que é uma pena, porque isso poderia facilitar muito a nossa vida em algum momento. Mas já que ele só vale para polinômios de grau 2 ou 3, tá bom. Bom, já é alguma coisa. Quando você faz um curso de teoria dos números, lá você mostra que todo número inteiro que é diferente do zero, do 1 e do menos 1, ele pode ser escrito como um produto um produto de números primos, multiplicado por mais ou menos 1. Se o seu número for negativo, vai aparecer menos 1 aqui. Se o seu número for positivo, aqui vai aparecer mais 1. Mas o fato é, você sempre consegue quebrar um número inteiro com um produto de primos. Claro, inteiros diferentes de 0, 1 e menos 1. Mas ainda essa escrita é única, a menos da ordem dos fatores primos. E no caso de polinômios, você tem um resultado análogo, ele vale, mas a unicidade ela não é tão óbvia assim. Há casos em que você pode expressar um polinômio como um produto de irredutíveis e essa escrita ela pode não ser única. Esse não é o caso quando você trabalha com um corpo, que é o que nos interessa, né? Então, quando você está trabalhando com um corpo, aí nós vamos mostrar assim, nós vamos mostrar que todo polinômio não constante pode ser escrito como um produto de polinômios irredutíveis e que essa redução, que essa escrita, ela acaba sendo única. Tá? Para isso, nós precisamos de alguns resultados, eu acho que é um só, na verdade, e que é esse lema aqui. Então, vamos imaginar que caia um corpo e que você tenha dois polinômios p de x e f de x, tal que o p é irredutível e o p de x não divide o f de x. Nesse caso, o máximo divisor comum entre o p e o f é igual a 1. Esse é um resultado análogo que você tem lá em teoria dos números, né? Em teoria dos números fala o seguinte: se você tem um primo que não divide um outro número inteiro, então o máximo divisor comum entre esses dois números é 1. Eles são primos entre si. Aqui está falando exatamente a mesma coisa, né? Então, você pode perceber que, se você não percebeu ainda, você pode perceber que os polinômios irredutíveis eles desempenham um papel muito semelhante ao que os números primos desempenham lá na teoria dos números, né? Daqui a pouco nós vamos ver que isso de fato acontece. Que essa analogia é verdade, né? Então nós vamos mostrar isso agora. Se você tem um P, um polinômio irredutível, que não divide um outro polinômio F, então eles são primos entre si. Bom, vamos chamar o máximo divisor comum de P de x e F de x de D de x, e vamos supor então que o nosso polinômio P de x ele é irredutível. Bom, como o D de x é um máximo divisor comum de F e P, então ele é um divisor comum. Se ele é um divisor comum, então você pode escrever o seu F como o D em D vezes um certo H, e o P você pode escrever como D vezes um certo G de x. Eu muitas vezes vou economizar a fala aqui, em vez de falar em F de x, eu vou falar simplesmente F. Tá? Em vez de D de x, eu vou falar D, e assim por diante. Tá? Isso facilita bastante a fala. Então, como o D é um máximo divisor comum, então ele é um divisor comum de P e F, e, portanto, você tem essas duas igualdades aqui. Como o P é irredutível, e você quebrou ele como produto de 2, e você está num corpo, então, obrigatoriamente, ou o polinômio D ou o polinômio G é constante. Um dos dois é uma constante. Vamos imaginar que o G é que é a constante. Tá? Então, se o G é uma constante, então o G é um número, é um elemento do corpo não nulo, porque o P é irredutível, né? Se o G fosse o polinômio nulo, o P seria nulo e aí ele cai fora da noção de irredutível. E nós estamos supondo que ele é irredutível. Tá? Então, esse polinômio G de x, que é uma constante não nula. Está faltando um asterisco aqui. E aí, olha só, já que o seu G de x é um elemento de K não nulo, ele é invertível, você pode passar ele para o outro lado como um A na menos 1, e você tem então que o seu polinômio D
é a na menos 1 vezes o polinômio p. Quando você vai substituir aqui no f, nós só vamos fazer uma substituição aqui, ó, você vai ter essa igualdade aqui. Então, o f de x vai ser p de x vezes a na menos 1 vezes h de x. E o que, que nós temos, então? Nós temos que o nosso polinômio p divide o polinômio f, o que é um absurdo. Né? Absurdo não, mas ele contradiz a nossa hipótese. Tá? Então, como isso deu uma contradição, essa informação aqui não pode ser verdadeira. Essa informação não pode ser verdadeira. Ou seja, o g de x ele não pode ser uma constante. Se o g não pode ser constante, e um dos dois, ou o d ou o g, tem que ser constante, então você tem d é constante ou g é constante. Acabamos de mostrar, g não pode ser a constante, então o d tem que ser constante. Como o d é mônico, o d tem que ser 1. Porque nós definimos que o máximo de número comum sempre é um polinômio mônico. Então, um polinômio constante mônico é o 1. Tá? Então, de fato, o MDC entre esses dois polinômios é 1. Eu falei que nós íamos precisar de um lema, nós vamos precisar de mais um lema, que diz o seguinte: se K é um corpo, e você tem, seja K um corpo, e P um polinômio irredutível no K de x. Se o seu polinômio divide um produto de n polinômios, então o seu polinômio irredutível obrigatoriamente divide um desses fatores. É exatamente isso que acontece lá na teoria dos números, quando você tem um número primo. Se um número primo divide um produto de números, então obrigatoriamente esse número primo ele divide algum dos fatores. Aqui está dizendo exatamente a mesma coisa, só que para polinômios irredutíveis. Se um polinômio irredutível divide um produto de polinômios, é porque ele divide algum dos fatores. Vamos mostrar isso então. E isso vai ser feito por indução sobre o número de fatores. Como o resultado ele é imediato, para o caso em que o n é 1, né, então nós vamos começar. Claro, se tomar n como sendo 1 aqui, p de x divide f de 1, então p de x divide algum fi. É claro, vai dividir ele, então isso é óbvio, né? Então, como é muito óbvio, nós vamos pular e vamos começar com n igual a 2. Tá? Porque isso vai nos ajudar daqui a pouquinho. Tá? Então, nós vamos fazer o caso n igual a 2. Então, suponha que o P seja irredutível e divida o produto de dois polinômios. Nós queremos mostrar que ele divide um dos dois. Se você já sabe que o P divide o f de 1, então nós não temos nada a mostrar. Tá? Então, por isso que nós vamos supor que o P ele não divide o f1 de x. Tá? Se o P não divide o f1 e o P é irredutível, então, pelo lema anterior, o máximo divisor comum entre o P e o F1 é 1, ou seja, esses dois polinômios são primos entre si. Se eles são primos entre si, então vamos aplicar o lema de Bezout, que diz o seguinte, que o máximo divisor comum entre dois polinômios é uma combinação desses polinômios. Como o MDC é 1, então 1, você escreve como P de x vezes G de x, mais F1 de x vezes H de x, onde o G e o H são certos polinômios que estão com coeficientes em K. Esses dois membros dessa igualdade, nós podemos multiplicar por qualquer coisa, eu vou escolher multiplicar ele pelo polinômio f2. Então, do lado esquerdo eu vou ter o polinômio f2, do lado direito aqui vai aparecer um f2 e aqui também vai aparecer um f2. Tá? Agora vamos analisar o seguinte, ó. O polinômio p de x, ele divide essa parcela aqui, fatalmente, porque aqui aparece o polinômio p. O p de x, ele também divide essa outra parcela aqui, porque nós estamos assumindo que... Desculpa... Pera lá... Cadê? É difícil de ficar somando. P de x divide esse. Cadê? Ah, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Nós estamos supondo aqui que o P de x ele divide o F1 vezes o F2. Então, de fato, ó, o P de x divide essa parcela aqui, né? Então, divide o todo. Tá? Então, como o P de x divide F1 vezes F2, o P de x também divide essa parcela. Então, divide as duas parcelas dessa soma. Como divide as duas parcelas, a soma divide a soma. Como divide a soma, divide o F2. E era exatamente o que nós queríamos mostrar. Tá?
Então, se o P de x divide F1 vezes F2, não tem jeito. Ou ele divide o F1, ou então ele divide o F2. E, portanto, o resultado está provado para o caso em que o N é igual a 2. O que diz a hipótese de indução? A hipótese de indução garante que o resultado vale para N menos 1. Ou seja, se você tem um polinômio irredutível que divide N menos 1 fatores, tá? Divide N menos 1 fatores, quer dizer, se um polinômio irredutível divide o produto de N menos 1 fatores, é porque esse polinômio irredutível divide algum dos fatores. Se divide um produto, divide algum dos fatores, tá? Para N menos 1 fatores. Essa é a hipótese de indução. E nós vamos mostrar agora que o resultado vale para o caso em que o número de fatores é N. Então vamos supor que o P divida um produto que tenha N fatores, tá? F1 até o Fn. O que nós queremos mostrar? Que ele divide algum dos Fis. Então observe o seguinte, ó. Pelo caso n igual a 2, nós temos o seguinte, que o P de x divide essa parcela aqui, divide esse produto, ou o P de x divide o Fn de x. Um desses dois tem que acontecer por causa do caso n igual a 2. Se acontecer essa segunda possibilidade, então o resultado está provado. Quer dizer, o P de x estaria dividindo algum dos fatores. Se essa possibilidade não acontece, então é essa outra aqui que tem que acontecer. Ou seja, esse polinômio P de x tem que dividir o produto desses n menos 1 fatores. Bom, aí nós vamos usar a nossa hipótese de indução. Porque a hipótese de indução fala, se um polinômio irredutível divide um produto de n fatores, então ele tem que dividir algum dos fatores. Então a hipótese de indução fala, divide algum deles. Então divide ou o F1, ou o F2, ou o Fn menos 1. Moral da história, se você tem um polinômio irredutível que divide um produto de polinômios, então é porque esse polinômio irredutível tem que dividir algum dos fatores. E agora sim, nós vamos mostrar que todo polinômio não constante sobre um corpo, ele pode ser escrito como um produto de fatores irredutíveis multiplicado por uma constante. Como é que eu poderia chamar essa constante? Uma constante balizadora, vamos dizer assim. Uma constante que deixa tudo bonitinho, né? E ainda, nós vamos mostrar que essa escrita aqui, como produto de polinômios irredutíveis, que ela é única, a menos dessa constante. Essa constante A aqui ela pode mudar. Ou o que pode mudar também, eventualmente, é a ordem dos fatores que aparece aqui. Ou seja, você pode permutar os fatores. Isso você pode fazer, inclusive, porque o seu K de x ele é um anel comutativo. Então, nós vamos mostrar isso daqui. Vamos provar. Não precisaríamos, mas vamos provar. E nós vamos fazer a demonstração por indução sobre o grau do nosso polinômio. Isso que nós vamos fazer. Se o n for igual a 1, ou seja, se o seu polinômio for de grau 1, então ele é irredutível. Se ele for irredutível, isso daqui vale. Então isso daqui vai acabar valendo. O seu polinômio é escrito como produto de uma constante vezes polinômios irredutíveis. Só vai ter um polinômio irredutível, acabou. Isso por caso n igual a 1. Já que nós vamos fazer por indução, vamos fazer o caso n igual a 1. Vamos imaginar agora que o resultado ele vale para qualquer polinômio de grau menor do que n. Ou seja, aqui nós estamos usando o segundo princípio de indução. Não o primeiro, nós estamos usando o segundo princípio de indução. Então, o segundo princípio de indução, a hipótese de indução fala que o resultado vale para polinômios de grau menor do que o grau de P, que é n. E nós vamos mostrar que agora o resultado vale para o f. Né? Porque f mas deveria ser P aqui, né? Ah, vai ser tudo P. Eu copiei isso aqui de algum lugar. Comecei com F. Aqui é F, tá, pessoal? Aqui é F. Vamos fazer a demonstração por indução sobre o grau de F. Grau de F. Tá? Aí se copia e cola é uma desgraça às vezes. Então tá. Vamos mostrar agora que o resultado vale para F. Se o F for irredutível, de novo, a gente não tem o que provar.
Ele já nasce irredutível, nada ao que se provar o resultado vale. Agora, se ele for redutível, então você pode quebrar ele com um produto de 2. Como você está num corpo, o grau dos dois fatores não é nulo, mas também não é igual ao grau de f, que é m. Tá? Então realmente você quebra ele com um produto de 2 polinômios que nenhum dos dois é uma constante e nenhum dos dois tem grau igual a n. Então você pode aplicar a hipótese de indução aqui, já que o P e o Q eles têm grau menor do que n. Então você pode aplicar aqui a hipótese de indução. E o que diz a hipótese de indução? A hipótese de indução fala: você pode quebrar o seu polinômio P como uma constante não nula vezes um produto de polinômios irredutíveis. O Q de x, como ele também tem grau menor do que n, ele pode ser quebrado como o produto de uma constante não nula por uma série de polinômios irredutíveis. Tá? Como o P é escrito assim e o Q é escrito assim, o nosso F vai acabar sendo escrito como essa constante, A1 vezes B1, vezes essa quantidade aqui de polinômios irredutíveis. Tá? E, portanto, a existência da constante não nula e dos polinômios irredutíveis está demonstrada. A existência está mostrada. Vamos agora passar a provar a unicidade a menos da ordem dos fatores ou a menos da constante que você está multiplicando. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos duas fatorações do f, ou seja, você pode escrever o f dessa forma, a vezes f1, f2 até fm, e que também você pode escrever o seu f como um certo b vezes g1 até um certo gk. O a e o b são constantes não nulas, os fi's e os gi's são irredutíveis. E nós vamos imaginar o seguinte, que esse número de fatores aqui é menor que o número de fatores de lá, ou seja, esse m é menor do que o k. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, vamos imaginar que nós podemos realmente quebrar o nosso polinômio como produtos diferentes, uma quantidade diferente. Tá? E eu quero chegar num absurdo, eu quero chegar numa contradição, no final das contas. Né? Então vamos lá, olha só. Olha para o meu F1. Você está vendo que o meu F1 divide esse produto aqui? Como o F1 divide esse produto, o F1 divide o F. Mas o F é isso daqui. É esse produto aqui. Então, de fato, o F1 ele vai dividir o produto desses fatores aqui, de G1 até GK. Agora é o seguinte, como o F1 ele é irredutível, então não tem jeito, pelo que nós acabamos de ver, esse F1 que é irredutível, ele tem que dividir algum desses fatores. Ou o G1, ou o G2, etc., ou o GK. Algum deles ele vai dividir. A menos que você reenumere os índices, se for necessário, você reenumera os índices. Tá? Mas você pode supor que o F1 divide o G1. Se o F1 não divide o G1 aqui, se ele não divide esse primeiro polinômio, você renumera, você troca eles. O F1 divide o G2. Não divide o G1, divide o G2. Então você troca eles de nome. Chama o G2 de G1 e o G1 de G2. Troca o nome deles. E aí você vai ter, fatalmente, que o F1 vai dividir o G1. Tá? Agora, como o G1 ele é um polinômio irredutível, então, olha só, você tem que o G1 é um polinômio irredutível, e você tem que o F1 divide ele, então não tem jeito. Esse G1 aqui, você vai escrever ele como uma constante não nula, vezes o seu F1. Né? Você não pode quebrar o G1 com um produto de dois polinômios, a não ser que um deles seja uma constante não nula. Né? Como o F1 divide o G1, você escreve o G1 como sendo F1 vezes alguém. Esse alguém tem que ser uma constante. Se não for uma constante, o seu polinômio G1 não seria irredutível. Tá? Então não tem jeito. Essa escrita aqui vai acabar acontecendo, onde o C1 é algum elemento do corpo K não nulo.
Nós podemos substituir agora essa expressão aqui, ó. Nós podemos pegar esse G1 aqui, nós podemos vir aqui, ó, e substituir ele nessa expressão do F. Né? E o que, que nós vamos ter então? Se você fizer a substituição, nós vamos ter que f de x é esse produto aqui. No lugar do G1, eu troquei por C1 vezes o F1. Agora, o meu F também pode ser escrito assim, ó, AF1 até FM, certo? Então, isso daqui acaba sendo igual àquilo lá. Agora, observe, como o K é um corpo, então o K de x ele é um domínio de integridade. O Kx é um domínio de integridade e o F1 é um polinômio não nulo. Então, nessa igualdade aqui, observa, ó, aqui você tem F1 e aqui você também tem o F1. Como ele é não nulo, você faz a higiene aqui. Você pode cortar ele de ambos os lados, porque você está no domínio de integridade. E aí você tem essa igualdade aqui acontecendo. Você tem A, F2 vezes Fm igual a B, C1, G2 até G. Eu vou fazer exatamente esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou repetir esse procedimento M vezes. Quem é M? É o número de fatores que eu estou supondo que o F pode ser decomposto aqui. Certo? Vou repetir esse processo M vezes. A hora que eu repetir esse processo M vezes, eu vou ter cortado o F2 aqui, o F2 eu vou cortar, e aqui vai aparecer um C2. O F3 eu vou cortar, aqui vai aparecer um C3, certo? E os Gs também vão desaparecendo. A hora que eu cortar o F2 aqui, vai aparecer um C2 e o G2 vai desaparecer. No final das contas, eu vou ter isso aqui. É isso que eu quero dizer para você. Tá? Então, eu vou ter que a minha constante A é um produto de constantes vezes o Gm mais 1 até o Gk de x. Né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o lado esquerdo é uma constante. Ele é uma constante, ele é um polinômio de grau nulo. No lado direito, ó, o Gm mais 1 de x é um polinômio irredutível. Então ele não é uma constante. Se ele não é uma constante, o grau dele não é zero. E assim por diante. Todos esses fatores aqui, eles têm grau diferente de zero. Tá? Então, o lado esquerdo teria grau zero, e o lado direito teria grau maior do que zero. Porque todos eles têm grau positivo. Isso daria um absurdo. Né? E onde é que está o absurdo? O que nós supomos que nós não tínhamos certeza? Isso daqui. E o M era menor que K. Nós supomos que o M era menor que K, e aí nós chegamos numa contradição, e num absurdo, né? E, portanto, esse M tem que obrigatoriamente ser igual ao K. E aí você tem a unicidade. Você tem a unicidade a menos da ordem e da constante que você considerar. Então, como vocês viram, né, só por esse fato, só por esse teorema que a gente acabou de ver, você pode perceber a importância dos polinômios irredutíveis. Né? E você pode perceber que eles fazem exatamente, eles desempenham o mesmo papel que os números primos desempenham lá na teoria dos números. Tá? Então, estudar polinômios irredutíveis já seria interessante só por causa disso. Esse não é o nosso foco, não é o foco, estudar os polinômios irredutíveis, mas como nós vamos usar eles e muito, então nós precisamos obter alguns critérios de irredutibilidade e nós vamos nos concentrar em polinômios com coeficientes inteiros e com coeficientes racionais. O que nós estamos muito interessados? Em decidir se um polinômio em Q de x é irredutível em Q de x ou não. Certo? Esse vai ser o nosso foco. Para isso, nós precisamos de certos resultados e certos conceitos, né, que vão nos ajudar bastante nessa nossa trajetória. E é o que nós vamos fazer agora nessa parte final da aula, nesses últimos 7 ou 8 slides, nós vamos fazer exatamente isso. E nós vamos definir o que vem a ser um polinômio primitivo sobre os inteiros. Então vamos pegar um polinômio f com coeficientes inteiros. E vamos imaginar o seguinte, o grau desse polinômio é maior do que 1. O conteúdo de f ele é definido como sendo o MDC entre
os coeficientes do meu polinômio. Então você pega um polinômio com coeficientes inteiros e calcula o máximo divisor comum entre todos esses coeficientes. Esse máximo divisor comum, você chama ele de conteúdo de f. E a notação é C de f. Aqui o C é de coeficiente, tá certo? Quando o conteúdo do seu polinômio é 1, ou seja, quando os coeficientes são primos entre si, então você fala que o seu polinômio ele é um polinômio primitivo. Tá? Por exemplo, esse polinômio aqui, 18x² mais 5x mais 3, ele é primitivo. Por quê? Porque o conteúdo do polinômio é 1, ou seja, o máximo divisor comum entre os coeficientes é 1. Por outro lado, Opa, aqui está errado, aqui está faltando, sei lá, vamos colocar um 8 aqui, tá? Então, nossa, está completamente errado isso daqui. Foi erro de digitação. Tá vendo esse 8 que está no expoente do x? Eu quero que ele seja o coeficiente do x. Tá? Então aqui não é 12x elevado a 8. Aqui eu quero que seja 12x ao cubo. 12x ao cubo mais 8x menos 6. Tudo bem? Esse polinômio, ele não é primitivo. Esse que eu acabei de falar para vocês. 12x ao cubo mais 8x menos 6. Esse não é primitivo. Tá? Porque o conteúdo dele vai ser 2. Mas observa, esse polinômio que eu acabei de falar para vocês, 12x ao cubo mais 8x menos 6, você pode escrever assim, ó, o conteúdo do polinômio vezes esse outro polinômio aqui. Ó. Esse outro polinômio, agora sim, ele é um polinômio primitivo. Por que ele vira um polinômio primitivo? Porque você pegou o máximo divisor comum entre os coeficientes e colocou em evidência. Se o maior divisor comum entre os coeficientes você colocou em evidência, os coeficientes que sobram não vão mais ter divisor comum a não ser o 1. Claro, você colocou o maior divisor comum, você colocou em evidência. Né? Então, o que sobra vai ser um polinômio primitivo. Aqui foi uma bagunça, mas enfim, eu só quis dar um exemplo aqui do que acaba acontecendo, o que acaba acontecendo, o que diz essa proposição aqui. E ela fala o seguinte: se você tem um polinômio com coeficientes inteiros, um polinômio com grau positivo, grau maior ou igual a 1, então esse polinômio pode ser descrito como o conteúdo de f vezes um polinômio g de x. E esse polinômio g de x é um polinômio primitivo. Então o que nós vamos fazer aqui? A nossa ideia vai ser, vamos colocar o conteúdo de f em evidência, o que sobra vai ser um polinômio primitivo. Essa vai ser a ideia. Então vamos lá, vamos chamar o conteúdo de f de d. O que é o d mesmo? O d é o máximo divisor comum entre os coeficientes do nosso polinômio. Como ele é o máximo divisor comum dos coeficientes, então ele vai dividir cada um dos coeficientes. Como ele divide cada um dos coeficientes, essas frações aqui, ó, elas vão ser todas elas números inteiros. E mais ainda, o MDC entre esses números inteiros vai ser igual a 1. Porque exatamente você eliminou ali o maior divisor comum entre os coeficientes. Eliminando o maior divisor comum entre esses coeficientes, o que te sobra vai ser um polinômio, vão ser números primos entre si. Agora você observa o seguinte, ó, esse g de x aqui é o que eu acabei de falar para vocês. O g de x definido assim: a n sobre d, x elevado a n, mais a 1 sobre d, x, mais a 0 sobre d, isso é um polinômio com coeficientes inteiros, tá? Porque o d divide cada coeficiente, isso aqui são números inteiros, e mais ainda, o meu f é o d vezes o g de x, ou seja, ele é o conteúdo de f vezes o g de x. E esse rapaz aqui, ele acaba sendo um polinômio, e é um polinômio primitivo, não irredutível, primitivo. Certo?
Então nós mostramos isso daqui, que é o que a gente já tem mais ou menos em mente, né? Que acontece. Ou seja, você pega um polinômio com coeficientes inteiros, coloca o maior número possível, o maior divisor dos coeficientes, coloca em evidência. Colocando em evidência, o que sobra é um polinômio cujos coeficientes são primos entre si, ou seja, é um polinômio primitivo. Quando o seu polinômio tem coeficientes racionais, você tem um resultado bastante semelhante ao que nós vimos. Semelhante, não igual, é claro. Então vamos pegar um polinômio com coeficientes racionais e vamos imaginar que ele tem grau maior ou igual a 1. Então, você consegue dois números inteiros, A e B, tal que o polinômio f é escrito como A sobre B vezes o g de x, onde o g de x ele é um polinômio primitivo. É isso que nós vamos mostrar agora. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte. Primeira coisa, como que você pode transformar um polinômio com coeficientes racionais em um polinômio com coeficientes inteiros? A ideia é a seguinte, como é que você faz essa transformação? Chama de m o mínimo múltiplo comum dos denominadores dos coeficientes de f. Então você tem um polinômio f com coeficientes racionais. Pega o mínimo múltiplo comum entre os denominadores de todos os coeficientes. Chama esse mínimo múltiplo comum de m. Se você pegar o m e multiplicar pelo f, isso vai te dar fatalmente um polinômio com coeficientes inteiros. Esse novo polinômio eu vou chamar ele de h. Esse h, como ele é um polinômio com coeficientes inteiros, então você pode escrever ele como o seu conteúdo, o conteúdo de h, vezes um outro polinômio que venha a ser um polinômio primitivo. Isso pelo resultado anterior. Então, o h de x você pode escrever assim. Vamos voltar aqui e vamos substituir. Então, nós vamos ter o quê? Que o m vezes f vai ser o conteúdo de h vezes o g de x. E esse g de x é primitivo. Passa esse m para o outro lado dividindo, né? E aí você vai ter que o f de x é o conteúdo de h quocientado por esse mínimo múltiplo comum vezes o g de x. Pega o a como sendo o conteúdo e o b como sendo o m, e aí você vai ter o nosso resultado. Certo? É mais ou menos aquilo que você já faria intuitivamente. Você vai acabar fazendo isso intuitivamente. Exemplo, pega esse polinômio aqui, ó. 10 sobre 9x à quarta, menos 25 sobre 6x ao cubo, menos 5 sobre 3x ao quadrado, mais 5 sobre 2. É um polinômio com coeficientes racionais. Pega o mínimo múltiplo comum entre os denominadores dos coeficientes, vai dar 18, tá? Aí você multiplica esse polinômio aqui por 18. A hora que você multiplicar ele por 18, você vai ter esse novo polinômio aqui, ó. Você vai ter esse polinômio. Aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5. Aqui tem... O 5 é o máximo divisor comum entre esses coeficientes. Coloca em evidência. Coloca em evidência. Aqui, ó. Foi exatamente isso. Esse aqui é o polinômio h. Lembra aquele polinômio h da demonstração anterior? Então, é esse aqui. Esse é o polinômio h. Tá certo? Esse polinômio h, você pode escrever ele como conteúdo dele vezes um polinômio primitivo. O conteúdo desse polinômio é 5, que é o máximo divisor comum entre os coeficientes. Então, você vai ter que 18f é igual a 5 vezes esse polinômio aqui, que agora acaba sendo primitivo. E, portanto, você tem que o nosso f é 5 sobre 18 vezes esse polinômio que é primitivo. O próximo resultado, ele é um resultado que quem demonstrou ele pela primeira vez foi o Gauss, né? E esse resultado basicamente fala o seguinte, que o conjunto dos polinômios primitivos, ele é fechado para o produto. Ou seja, se você pega o produto de dois polinômios primitivos, então você tem um novo polinômio primitivo. Certo? E é isso que nós vamos mostrar agora. Sempre primitivos em Z, tá? Primitivos sendo com coeficientes inteiros. Então vamos pegar dois polinômios, vamos pegar um polinômio f, vamos denotar ele por anx elevado a n mais a1x mais a0.
E o polinômio g, vamos denotar ele por bm, x elevado a m, b1x mais b0. Vamos imaginar que os dois sejam polinômios primitivos. E agora, claro que eu vou supor aqui que o AN e o BM sejam números inteiros não nulos. Tá? Então, esse aqui tem grau N e esse aqui tem grau M. E eu vou chamar de D o coeficiente do produto de F por G. Então, esse vai ser o D. Anota aí no papel para você não esquecer. D é o conteúdo de F vezes G. Vamos pegar, o que eu quero mostrar é que esse D, ele é 1. É isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que o coeficiente, que o conteúdo do produto é 1. Se o conteúdo do produto é 1, é porque os dois polinômios, é porque esse produto aqui é um polinômio primitivo. Para mostrar que o D é 1, eu vou supor que existe um número primo que divida esse D. Vou supor isso. Se eu chegar num absurdo, esse primo não pode existir, então o D tem que ser 1. Então vamos imaginar que nós temos um primo que divida esse conteúdo aqui. Como o F é primitivo, o número primo P ele não pode dividir todos os coeficientes de F. Claro que ele não pode dividir. Porque se esse número primo divide todos os coeficientes do F, então o máximo divisor comum entre os coeficientes não vai ser 1. Vai ser diferente de 1, vai ser pelo menos P. Vai ser pelo menos o primo. Então esse primo não pode dividir todos os coeficientes de F. Vamos pegar K como sendo o menor índice, tal que o P não divide o AK. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o P divide o A0, o A1 até o AK menos 1. Então, os K primeiros coeficientes, o P divide. O primeiro coeficiente de baixo para cima que você encontrar que o P não divide, fixa ele. Tá? Então, o P vai dividir o A0, vai dividir o A1, o A2, até o AK menos 1. Mas o AK, ele não vai dividir. Pode dividir algum para cima? Pode, mas isso não me interessa. Isso não me interessa. Eu estou pegando o menor índice que o P não divide. O menor índice que o P não divide. Vamos lá. Observa o seguinte. Como que nós definimos o produto? Como que é o produto dos polinômios? Observa aqui. Ó. O AN e o BM são diferentes de zero. Quando eu fizer o produto desses dois polinômios, e nós estamos num anel que é um domínio, tá? Então, o meu polinômio f vezes g vai ser da seguinte forma. Vai ser uma constante vezes x elevado a m mais n. Essa constante aqui não vai ser nula. Essa constante não vai ser nula. Por quê? Porque ela vai ser o AN vezes o meu BM. Certo? Então, o nosso produto, o produto dos polinômios, pode ser escrito assim. Cn mais m, x elevado a n mais m, etc. C1x mais C0. Quem é o C1? Quem é o C0? Desculpa. O C0 é o A0 vezes o B0. Quem é o C1? A0 vezes o B1 mais o A1 vezes o B0. Lembra? A soma dos índices aqui, dos AIs e dos BJs, tem que ser igual a 1. Quem que vem ser o CK? O CK é A0 vezes o BK, etc. AK menos 1 vezes o B1, mais AK vezes o B0. A soma dos índices dos AIs e dos BJs tem que ser igual a K. E o CK mais 1? Quem vai ser o CK mais 1? Mesma coisa. Mesma coisa. A0 vezes BK mais 1, etc. AK vezes B1, mais AK mais 1 vezes o B0. De novo, a soma dos índices é K mais 1. E o último vai ser o AN vezes o BM. Olha só. Nós estamos supondo que o P divide o conteúdo do produto. O P divide o conteúdo do produto. Se o P divide o conteúdo do produto, que é o máximo divisor comum entre esses coeficientes, se o P divide o conteúdo, que é o máximo divisor comum, então obrigatoriamente o P tem que dividir cada um
desses coeficientes do produto. Claro, se ele divide o máximo divisor comum, então ele tem que obrigatoriamente dividir cada um dos coeficientes. Vamos analisar esse coeficiente aqui, o coeficiente CK. Lembra quem é o K? Vou lembrar para você. Aqui, ó. É o menor índice ao que P não divide a K. Moral da história, o P divide a 0 até o AK menos 1, mas o P não divide o AK. Esse K, é para esse K que eu vou considerar o coeficiente do produto. Tá? Então eu tenho que o P divide todos os CIs. Divide todos. Em particular, o P divide o CK. E o CK é dado por essa somatória aqui. É dado por essa somatória A0BK, A1, AK menos 1 vezes B1, mais AK vezes B0. Botando um índice 0 aqui. Cara, não importa o quanto você corrija, sempre tem errinhos, né? Impressionante. Então nós temos o seguinte, ó. Lembra? O P divide o A0. Estamos supondo aqui, ó. P divide A0, A1 até AK menos 1. Então, de fato, o P, ele divide A0 até o AK menos 1. E o P divide todos os coeficientes do produto. Então, o P divide o CK. Se o P divide esses dois números, então o P divide a diferença deles. O P divide CK menos isso daqui. Ó. Mas essa diferença é AK vezes B0. Tudo bem? Como o P é um número primo, e ele divide o produto de dois elementos, de dois números, então o P tem que dividir um dos dois. Mas o P não divide o AK. Se o P não divide o AK, o P tem que dividir o B0. Tá? Você pode aplicar esse mesmo raciocínio para o CK mais 1. E você vai obter que o P divide o B1. Você pode aplicar esse mesmo raciocínio, vai aplicando esse raciocínio e você vai chegar à seguinte conclusão. Que o P divide o B0, o B1 até o BM. Vai dividir todos os BIs. Mas quem são os BIs? Os coeficientes do polinômio g de x. Né? Então, o que você teria? Que o nosso polinômio g de x não é primitivo. Ele teria um divisor diferente de 1. O que não pode acontecer. Como isso não pode acontecer, esse número primo aqui, que eu estava supondo para vocês, lembra que eu falei? Nós vamos supor que existe um primo que divide o conteúdo. Esse primo não pode existir. Se esse primo existir, dá um absurdo. Certo? Então, com isso, você pode observar aqui, ó, nós chegamos no slide 27 de 27. Nós já estamos com quase 1h10 de aula e nós vamos ficando por aqui. Beleza? Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa dessa aula, tá certo? E, bom, na próxima aula, que também vai ser uma aula relativamente grande, nós vamos, então, trabalhar basicamente com critérios de irredutibilidade para polinômios com coeficientes racionais. Você já pode ter percebido hoje que para estudar a irredutibilidade de polinômios com coeficientes racionais, basta você considerar que esse polinômio tenha coeficientes inteiros, porque se ele não tiver, você transforma ele num polinômio com coeficientes inteiros. Tá? Você sempre vai poder escrever ele como uma constante vezes um polinômio com coeficientes inteiros. Então, é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Beleza? Então tá, um abraço a todos e nos vemos na sequência.